A Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus aliados, o Bloco Oriental e o Bloco Ocidental. O discurso de Harry Truman, em 1947, marcou o início da Guerra Fria. Com isso iniciou-se a doutrina Truman, ideologia que englobou as medidas realizadas pelo governo americano, com o objetivo de influência na Europa. O discurso praticado pela doutrina Truman utilizava de um discurso alarmista que colocava o governo soviético como um governo expansionista. Os soviéticos, que a princípio interessavam-se apenas em garantir o controle sobre sua zona de influência, acabaram incorporando o discurso maniqueísta, o que concretizou a polarização que marcou a guerra. Before America's Congress, President Truman makes the most momentous speech since the death of Franklin Roosevelt. He declares political war on Soviet Russia. In American eyes, Britain is no longer the bulwark against communist expansion. Great Britain finds itself under the necessity of reducing or liquidating its commitments in several parts of the world, including Greece. As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it. We are the only country able to provide that help. From now on, it means that anti-communist America will make its influence felt in European affairs. Apesar de não terem ocorrido conflitos diretos entre a União Soviética e os Estados Unidos, ocorreram muitos conflitos paralelos, com influência de um dos dois grandes poderes. Red capital in North Korea. Flak shoots up from 100 gun positions below as B-29s approach their target, passing over territory already hit by fighter bombers. It's part of a determined drive to prevent enemy build-ups during the truce talks. Air units from 5 United Nations countries participated in this all-out blow at enemy installations above the 38th parallel. A Guerra da Coreia foi resultado direto da divisão arbitrária da Península Coreana por Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas durante a Conferência de Potsdam, em julho de 1945. A guerra entre os coreanos foi um conflito que aconteceu entre 1950 e 1953, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e iniciou-se quando as tropas norte-coreanas ultrapassaram a fronteira que separa as Coreias, dando isso à invasão da Coreia do Sul. Essa guerra foi uma das primeiras manifestações da bipolarização que caracterizou o mundo no período da Guerra Fria. Ao longo de seus anos de duração, a Guerra da Coreia foi responsável pela morte de mais de 2,5 milhões de pessoas e contou com a participação de tropas norte e sul-coreanas, tropas chinesas, americanas e uma modesta participação de soldados soviéticos. A partir da divisão da Península da Coreia, 2 governos foram desenvolvidos em cada parte. O norte estabeleceu-se como governo comunista de Kim Jong-il e ao sul estabeleceu um governo capitalista governado por Syngman Rhee. As ocupações dos soviéticos e americanos na península foram encerradas em 1948 e 1949, respectivamente. Um amplo contato dos norte-coreanos com os soviéticos garantiu grande importância no suporte econômico e militar. A partir da invasão da Coreia do Sul, a guerra pode ser dividida em 3 fases distintas. A primeira fase aconteceu entre junho e setembro de 1950. As forças norte-coreanas beneficiaram-se de seu maior poderio militar e quando conquistaram toda a península, isolando as tropas sul-coreanas do perímetro de Pusan. A segunda fase foi caracterizada pelo predomínio das forças sul-coreanas com a entrada em massa do exército americano no conflito. As tropas americanas também foram importantes para a reconquista dos territórios dos sul-coreanos, sobretudo a partir do desembarque das tropas em Incheon. O avanço das tropas americanas e sul-coreanas sobre o território norte-coreano gerou uma resposta da China, que temia que as tropas americanas invadissem o seu território. A entrada da China na Guerra da Coreia deu início à terceira fase do conflito.
Essa fase estendeu-se até 1953 e foi caracterizada pelo equilíbrio das forças. Algumas mudanças de fronteira aconteceram e foi estabelecida uma zona desmilitarizada na fronteira entre os dois países. As relações entre as Coreias permanecem tensas até hoje. No entanto, observadores internacionais enxergam com otimismo a possibilidade de reaproximação das Coreias no futuro. A Guerra do Vietnã se iniciou em 1959 e durou até 1975, tendo participação ativa dos Estados Unidos de 1965 até 1973, quando o país oficialmente saiu do conflito. A Guerra do Vietnã é considerada um desdobramento direto da guerra travada nos anos 50 na região contra o domínio colonial da França, já que juntamente com o Laos e o Camboja, o Vietnã formava a Indochina Francesa. A independência do Vietnã acabou sendo mais complexa que a dos outros países, já que o país estava dividido em duas forças contrárias. A divisão foi reconhecida na Conferência de Genebra, em 1954, onde foi determinado que o Vietnã do Norte seria comandado pelos comunistas de Ho Chi Minh e o Vietnã do Sul seria comandado por Dien, que era aliado dos Estados Unidos. Ambos os governos tinham atitudes ditatoriais. Por exemplo, o Sul tinha um governo extremamente corrupto e autoritário, e que ativamente perseguia os suspeitos de adesão ao comunismo, enquanto o Norte promovia fuzilamento em massa e campos de trabalho forçado. Em 1955, os governos começaram a soltar campanhas um contra o outro e passaram a se aliar com as grandes potências da época, tendo o Sul se aliado aos Estados Unidos e o Norte à União Soviética. Os Estados Unidos só foi agir diretamente no conflito em 1963, pouco após a morte de Dien e do presidente Kennedy dos Estados Unidos. Com a morte de Kennedy, seu vice, Lyndon Johnson, assumiu o governo e passou a enviar tropas ao Vietnã. A entrada dos Estados Unidos no conflito ocorreu após o incidente do Golfo do Tonkin, onde a embarcação USS Maddox foi supostamente atacada 2 vezes por torpedeiros norte-vietnamitas, apesar de o segundo ataque nunca ter sido confirmado. Apesar do grande esforço estadunidense na guerra, a derrota dos norte-vietnamitas não foi possível, resultando na saída dos Estados Unidos em 1973, também por conta da pressão civil, pela morte desnecessária dos soldados americanos e dos crimes de guerra que eram cometidos no Vietnã. Além disso, a guerra também ficou famosa pelos túneis feitos pelos soldados do norte e as armadilhas presentes no mesmo. Além disso, o Vietnã foi o palco de uma das maiores epidemias de heroína da história dos Estados Unidos. Isso é inclusive mencionado na música Hand of Doom, da banda de metal britânica Black Sabbath. First it was the bomb, Vietnam the bomb, disillusioning, you push the needle in. Em 1959, no auge da Guerra Fria, Washington, a capital dos Estados Unidos, colocou mísseis nucleares na Itália e na Turquia. Ambos estados eram organização da OTAN na época, procurando proteger esse território da expansão soviética. A implantação das armas nucleares nesses territórios colocou as principais cidades soviéticas, que são Moscou e São Petersburgo, no alcance dos mísseis, que era capaz de destruí-las. E o Dwight, que era presidente na época, já havia reconhecido que essa instalação de mísseis com alcance para atingir Moscou poderia levar a União Soviética a fazer a mesma coisa em Cuba, por ser um território muito próximo. E acabou acontecendo anos mais tarde. Fidel Castro, então, conseguiu um acordo secreto em 1962 para alocar os mísseis nucleares em Cuba, a fim de dissuadir os Estados Unidos a invadir a ilha, como já havia acontecido em 1961 com a fracassada invasão da Baía dos Porcos, onde 1.400 exilados cubanos foram treinados e equipados pelos Estados Unidos, foram deixados à espera do prometido apoio aéreo de Washington, que havia fracassado. Em setembro de 1962, o presidente americano John Kennedy fez uma advertência pública sobre a instalação de armas ofensivas soviéticas em Cuba. E em 14 de outubro, um avião espião dos Estados Unidos tirou fotografias da instalação de plataformas de mísseis de médio alcance na ilha. Só que com o poder destrutivo de quase 1 megaton, que equivale a 1 milhão de toneladas de TNT,
essa arma nuclear poderia atingir as cidades de Houston, Atlanta, Washington e Nova York, que são as mais importantes, digamos assim, dos Estados Unidos. E com essas provas fotográficas da existência dos mísseis, o Kennedy não seguiu com o plano de invasão a Cuba. Eles ficaram com medo e, em vez disso, ele anunciou na televisão uma quarentena naval e apelou à União Soviética para a remoção dos mísseis. As negociações duraram 13 dias e, em 27 de outubro, os soviéticos derrubaram um avião espião americano que sobrevoava Cuba. E, apesar da morte do piloto e da destruição da aeronave, o Kennedy decidiu segurar o caminho diplomático e propôs que os mísseis fossem removidos de Cuba sob a supervisão da Organização das Nações Unidas, a ONU. E, em troca, ele ofereceu uma garantia de que os Estados Unidos não invadiriam Cuba e eles negociaram secretamente a retirada dos mísseis americanos da Turquia, que acabou acontecendo em 1963, evitando dessa forma uma guerra nuclear anos atrás. Durante a grande parte do século XX, o Afeganistão foi um importante parceiro da União Soviética. Os soviéticos tinham um papel muito significativo para o país. Ajudavam na economia, exército, poder bélico e infraestrutura. Entretanto, a parceria começa a se desestabilizar nos anos 70, quando um golpe de Estado acaba derrubando a monarquia afegã. Mohammad Khan toma a presidência do país e suas relações com o Partido Democrático do Povo Afegão, o PDPA, não são das melhores. Outro golpe acontece, só que dessa vez contra o presidente. Esse momento fica conhecido como a Revolução de Saur, 1978. No Muhammad Taraki toma o poder, tentando implantar uma agenda comunista no Afeganistão. Algumas de suas políticas foram o ensino laico, reforma agrária e mulheres no campo político. Grande parte da população acaba ficando insatisfeita com os acontecimentos, principalmente no interior, onde a concentração de conservadores é maior. Portanto, o novo regime era visto como uma ameaça ao islamismo. Isto acaba fazendo com que rebeliões se instalem. Além disso, houve um abalo no regime pelos problemas do PDPA, o que acaba facilitando um terceiro golpe. Agora, Hafizullah Amin torna-se presidente e a aliança com a União Soviética está por um fim. Uma possível aproximação dos Estados Unidos e a falta de controle sobre o Muharrem desagrada os soviéticos. Então, em dezembro de 1979, ocorre a invasão do Afeganistão. A ocupação para a retirada do presidente começou com 8.500 homens que mataram Amin e colocaram Babak Kemal na liderança do país, fazendo com que os Muharrem instituíssem uma Jihad, Guerra Santa. As consequências para a União Soviética não foram boas, pois além de não derrotarem os Muharrem, a economia decai profundamente. É estimado que durante os 10 anos de guerra tenha sido investido 2,6 bilhões de dólares, o que acaba afetando diretamente a crise econômica de 1980. Para o Afeganistão, a guerra causou o óbito de 1 milhão de cidadãos. Os frutos da vitória dos rebeldes com a ajuda dos Estados Unidos é o surgimento dos dois maiores grupos fundamentalistas islâmicos da contemporaneidade, o Talibã e a Al-Qaeda. A guerra era bastante impopular pela região soviética e o impacto econômico enorme. Então a organização para a retirada das tropas começa em 1985 e termina em 1989, no dia 15 de fevereiro. Mesmo se retirando do território, ainda mandavam dinheiro, até 1992. Após o apoio econômico por parte da União Soviética acabar, o governo afegão não aguenta as pressões e ainda em 1992, Muhammad Najibullah é exonerado do poder.